Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 8 de março. Estamos começando o nosso vídeo pós-USDA, em que a gente vai apresentar e comentar os números divulgados pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura, este relatório de março de oferta e demanda, destacando soja, milho e trigo. Antes de mais nada, digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias em Safras TV a gente tem um material novo, especial, para vocês. E entre em safras.com.br, acesse a nossa plataforma de Safras, conheça a plataforma e todos os seus recursos. Você pode pedir uma demonstração gratuita. Estou com o meu colega, consultor de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque, que vai comentar os dados apresentados nesse relatório de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. É um relatório que eu acho que veio dentro do que a gente estava esperando, né, Alessandro? Que a gente conversou aí naquele vídeo pré-USDA. Um relatório com poucos impactos para Chicago, em qualquer uma das três culturas aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso agora mais à frente. Bom, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar falando sobre a soja. Temos aí os números divulgados. Em março, o departamento colocou a produção 22-23 em 116,4 milhões de toneladas. O mercado foi um número que já era o de fevereiro, de 116,4 milhões de toneladas. A gente comentava ontem que não haveria mudança mesmo, o mercado já está olhando adiante para a próxima safra. E estoques americanos 22-23 colocados em 5,7 milhões de toneladas. Em fevereiro eram 6,1 e o mercado esperava praticamente 6 milhões de toneladas na média das pesquisas do mercado. Os estoques globais 22-23 de soja foram indicados em 100 milhões de toneladas, o mercado esperava 100,1 e em fevereiro eram 102 milhões de toneladas indicadas. Produção brasileira, mercado muito atento para os números para a América do Sul, produção brasileira foi mantida como se esperava em 153 milhões de toneladas, mesmo número de fevereiro. E a produção argentina, sim, que teve um corte um pouco maior do que o mercado, na média, esperava. Eram em fevereiro 41 milhões de toneladas, o mercado, na média, esperava 36,3, que o departamento poderia cortar, e o departamento cortou para 33 milhões de toneladas. Bom, Luiz, eu acho que o grande destaque aí, como a gente conversava ontem, é a produção argentina que foi colocada para baixo, como se esperava mesmo que o departamento fizesse. Exatamente, Alessandro, como a gente falou, né, anteriormente, o principal dado desse relatório é o dado da América do Sul, né, e mais especificamente os dados de Brasil e Argentina. O Brasil a gente já esperava que não fosse, né, ter nenhuma alteração, até porque o USDA está bem em linha com o resto do mercado, né, principalmente nós aqui no Brasil, né, a Safras e Mercado trabalha com o número 152,4, muito próximo de 153 do USDA. Tem outras consultorias e até mesmo a Conab trabalha até com um número um pouco menor, mas para mim faz muito sentido manter esse 153, porque a gente está com uma colheita avançando no Brasil e por mais que a gente tenha perdas, né, no Rio Grande do Sul, embora não tenha começado a colheita, a gente sabe que vai ter perdas aqui no Rio Grande do Sul, o resto do país está colhendo muito bem. E vai ser uma safra muito grande na maioria dos principais estados produtores, isso vai acabar compensando um pouco as perdas no Rio Grande do Sul. Então, para mim, faz muito sentido esse número do USDA aí mantido em 153. E o grande destaque é a Argentina, de fato, né? Que é o país que está mais sofrendo aí nos últimos meses com a estiagem, né? Da mesma forma que o Rio Grande do Sul vem sofrendo bastante nessa temporada, a Argentina vem sofrendo bastante, mas não só um estado da Argentina, como a principal zona produtora da Argentina, a zona núcleo, né? Que são as três principais províncias produtoras, têm sofrido muito com a estiagem. O mês de fevereiro foi um mês mais ainda seco, com pouca umidade, com temperaturas elevadas, e né, as lavouras continuaram se deteriorando nesse período. Então, o mercado já esperava por um corte, o USDA trouxe até um corte maior do que o mercado esperava. Até nós comentamos no vídeo pré-USDA, né, que aqui na América do Sul as consultorias também estão trabalhando, inclusive Safras, né, trabalha com um número mais próximo de 30, nós trabalhamos com 32 milhões hoje. Então, para mim, faz muito sentido também o USDA trazer um número de 33 milhões aí, que está em linha com o que o mercado está esperando. Mas, como eu coloquei, né, Alessandro, como o mercado já esperava por esses cortes, e a gente não tem mais, a gente não consegue mais ver novos cortes
beneficiando os Estados Unidos, né? Eu acho que novos cortes de soja da Argentina beneficiam basicamente o Brasil, né? Tanto que a gente vê um corte pequeno no estoque americano aí por um aumento de demanda, mas quem de fato está se beneficiando por essa quebra na Argentina é o Brasil, e é por isso que Chicago não ganha força em cima desses novos números do USDA. Beleza, Luiz, vamos mudar a tela do milho aqui. Temos aí manutenção do número, como se esperava, para a produção americana de milho, em 348,7 milhões de toneladas. Tivemos o ajuste dos estoques americanos 22, 23, que eram colocados no relatório de fevereiro, praticamente 32,2 milhões de toneladas, agora para quase 34,1 milhões de toneladas, um pouco acima aí do que o mercado esperava na média, que era 33 milhões. Os estoques globais subiram para 296,46 milhões de toneladas. Em fevereiro eram 295,3 e o mercado esperava até um corte, 293,7 milhões de toneladas na média, o mercado esperava. A produção brasileira, assim como na soja, foi mantida, no caso do milho em 125 milhões de toneladas, e assim como para a soja, um corte maior do que o mercado esperava na produção da Argentina de milho. Em fevereiro eram 47 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 43,2 e o número de março veio em 40 milhões de toneladas. Luiz, o que tu achou aí do milho, mais ou menos em linha aí esse corte no caso da Argentina, que foi talvez o mais significativo? Exato, isso é muito parecido com a soja, né? O principal dado da Argentina, né? Confirmando um corte aí acima até do esperado, da mesma forma que na soja. Também, né, derivado do clima seco e aí com temperaturas elevadas ao longo de fevereiro, então o mercado está de olho nisso e está de olho também na safra brasileira, né? A safrinha aí sendo plantada no Brasil, um pouquinho atrasada, né, pelos atrasos de trabalhos de colheita da soja, mas o USDA acho que faz sentido também manter a mesma ideia de produção aí, porque ainda é muito cedo para a gente falar em alguma perda produtiva na safrinha brasileira. Com relação aos números americanos ou mundiais, são pequenas as mudanças, né? Embora os estoques tenham ficado um pouco acima do esperado, a gente também teve um aumento de estoque mundial, aí voltando praticamente para os números de fevereiro, um pouquinho acima. Então não chega a surpreender, são ajustes mais finos, né? Sem mudança em produção americana, a produção americana já está dada. E a verdade é que para os dados americanos, o mercado já vai começar a olhar a partir de agora para a próxima safra. Então esses dados de safra velha aí realmente sofrem apenas ajustes pequenos nesse momento, tanto na soja quanto no milho. Então, eles não têm tanta força para mexer com Chicago. E eu acho que, de uma forma geral, o relatório como um todo também, como a gente falou, não traz muita mudança, né, fundamental para Chicago, que continua olhando, obviamente, para algumas questões aqui na América do Sul, mas também olha para a próxima safra americana, aí, que a gente vai ter os primeiros números só a partir do dia 31 de março. Valeu, Luiz. Vamos ver agora o trigo, se houve surpresas. Me parece que não tão grandes, pelo menos trigo safra americana, com a soja 44,4 toneladas, estoques americanos 22, 23, mantido o número de fevereiro 15,46 milhões de toneladas, o mercado até esperava um número um pouco maior de 15, praticamente 15,7 milhões de toneladas, e os estoques mundiais de trigo 22, 23, esses sim caíram um pouco, eram em fevereiro 269,3 milhões de toneladas. O mercado esperava até um número maior, 269,9, e esse número veio em 267,2 milhões de toneladas. Luiz, o que tu pensas aí do trigo? Da mesma forma que soja e milho, né, Alessandro? Não teve grandes mudanças. Inclusive, no trigo foram ainda menores as mudanças, né? Se a gente vê aí uma queda de praticamente só 2 milhões de toneladas em estoque global, a gente está falando de praticamente 1% só, né? E é realmente um volume muito grande, então não muda nada fundamentalmente no trigo. Eu destacaria nesse relatório do trigo, nos números do trigo, na verdade, um relatório auxiliar do USDA, que ele trouxe alguns dados para a safra brasileira, né, alguns comentários para a safra brasileira, e confirmando aí uma estimativa de safra recorde aqui no Brasil, que é o que a safra de mercado está trabalhando também. Né? Se tudo der certo, a gente vai colher a maior safra da história nessa temporada, né, se o clima ajudar. Então, o meu destaque é esse. A gente não tem grandes mudanças fundamentais, não muda a cara de Chicago também. Chicago, nesse momento,
olhando ainda para a questão envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, olhando para o lado financeiro também. Então, é um relatório bastante neutro aí para Chicago, que não muda muito a cara aí do mercado para as próximas semanas. Final que a gente fala da Bolsa de Chicago, né? Chicago, nós temos aqui a soja em grão para maio, operando a 15,18 dólares por bushel, uma alta de apenas 0,2%. E o milho para maio está operando a 6,27,5, queda de 1,1%. O trigo para maio, 6,90, com uma baixa em torno de 1%. O que tu acha, por enquanto, dessa reação que Chicago vai tendo em relação aos números, se é que está tendo alguma reação em relação a este relatório que não trouxe aí grandes surpresas? Pouco impacto, Alessandro, em qualquer uma das três culturas aí, né? Conforme eu comentei, não muda nada a cara do mercado. O mercado também tem fatores técnicos aí que ele está olhando e se ajustando. Se a gente olhar assim profundamente nos números, a gente pode ter um relatório realmente de milho um pouquinho mais baixista, né? Por aumento de estoque americano e global, da mesma forma que no trigo um pouquinho altista, talvez, por um corte de estoque. Mas, assim, nada que mude a cara do mercado, né? Mesma coisa no caso da soja, o mercado começa a olhar para a safra nova americana, ainda de olho aí no trigo e no milho também, nessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, com o peso do financeiro também, aí né? O presidente do Federal Reserve falando aí nos últimos dias, mas, de uma forma geral, um relatório bastante neutro aí, tanto para soja, quanto para milho, quanto para trigo aí, e se a gente olhar para Chicago. Bom, muito obrigado, Luiz. Este foi o nosso vídeo pós-relatório do Departamento dos Estados Unidos. Entre em safras.com.br, tem toda a repercussão deste relatório e repercussão de como está os mercados dos mais diversos produtos pelo mundo. Veja a nossa plataforma, conheça a plataforma Safras, peça uma demonstração gratuita. E aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se e ative as notificações. Luiz, muito obrigado aí. Um abraço. Obrigado, Alessandro. Um abraço a todos.